Olá, meus alunos, eu sou a professora Albina. Hoje nós vamos falar sobre juros simples. Nós temos dois tipos de juros, os juros chamados simples e os juros compostos. Qual é a diferença de um para o outro? Juros simples é quando a gente não altera o valor inicial, do que é chamado de capital. Nosso capital se mantém constante, mês a mês. E os juros compostos, o nosso capital, ou seja, o valor em cima do qual faremos o cálculo dos nossos juros, ele vai se modificando mês a mês. Ou seja, os juros calculados no primeiro mês, ele é incorporado ao capital no segundo mês e assim o capital ele vai aumentando mês a mês e, consequentemente, os juros também vai subindo mês a mês, isso nos juros compostos. Mas nós vamos começar a nossa aula falando dos juros simples, onde não existe uma modificação do capital. O capital continua sempre constante. Então, nesse contexto, nós trabalharemos basicamente com dois conceitos. O conceito de juros. O que é os juros? É a multiplicação do capital inicial, o valor pelo qual, por exemplo, você está pegando um empréstimo ou o valor de uma conta que você está pagando, é o seu valor inicial e ele é, na fórmula aqui, ele é representado pela letra C. A taxa, o que significa a taxa? Taxa é o percentual sobre esse capital que você vai pagar caso não pague a sua conta em dia, ou você vai receber de um banco juros, ou você vai pagar um empréstimo. Então, para você pagar os juros, sempre é calculado um percentual em cima do valor que você pegou, que é chamado de capital. Então, essa taxa é representada pela letra I. E o tempo significa o tempo pelo qual você vai pagar esses juros. Você vai pagar os juros em 1 mês, em 2 meses, em 3 meses, e aqui ele é representado pela letra T. Então, para calcular os juros simples, a gente chama de CIT. Então, os juros é capital vezes a taxa vezes o tempo. E uma outra informação importante nos juros simples é chamado de montante. Montante, o que é? É o valor final, como se fosse o valor inicial, que é chamado de capital, mais o valor que você vai pagar pelo acréscimo, que é chamado de juros. Então, você soma capital, que é a letra C, mais os juros, que é a letra J, você tem o montante, que é representado pela letra M. Vamos aplicar essas fórmulas agora nos próximos exercícios. Primeiro exercício. Os juros do cheque especial estão de 8% ao mês. O que significa isso aqui? 8% ao mês é a taxa que o cheque especial vai cobrar pelo atraso do pagamento. Então, ela é representada aqui pela letra I. Então, vou escrever aqui I, é a taxa de 8% ao mês. Se Rosana ficar com um saldo negativo de R$ 85,00 durante um mês, o que é esse R$ 85,00? É o valor que ela vai ter que pagar esses juros, né? Então, vai ser o nosso capital, R$ 85,00. Durante um mês, então, o tempo é igual a um mês. Quanto terá de pagar de juros? Então, qual é a fórmula dos juros? Juros é igual a CIT, capital vezes a taxa vezes o tempo. Fazendo a substituição, quem é o nosso capital do exercício? R$ 85,00. Então, vai ser R$ 85,00 multiplicado. Qual é a taxa dos juros? 8% ao mês. Muita atenção que a unidade do tempo tem que ser igual a essa unidade da taxa. Se é 8% ao mês, o tempo você tem que ajustar também em meses. Nesse exercício já está ok. Já está 1 mês e 8% ao mês. Então, não é necessário nenhum ajuste especial. Mas caso um exercício que você encontre esteja com unidades diferentes, tem que fazer esse ajuste antes de substituir na fórmula, ok? Então, vamos lá.
taxa de 8%, mas eu não vou escrever 8% aqui, eu vou transformar esta porcentagem em decimal. Como que eu transformo 8% em decimal? Eu vou colocar duas casas decimais. Então, 8% é igual a 8 dividido por 100, que é igual a 0,08. Então, aqui eu vou substituir por 0,08. Durante um mês. Então, o tempo aqui é um mês, eu vou colocar o número 1. Então, faço esse cálculo, os juros vai ser igual a R$ 85,00 multiplicado por 0,08, isso dá um valor de R$ 6,80, ok? Próxima questão. Milena atrasou em 15 dias o pagamento de uma prestação de R$ 240,00. Então, vamos tirar do enunciado os nossos valores para a solução do problema. Então, R$ 240,00 era o valor que eu teria que ter pago. Então, o capital é igual a R$ 240,00. Atrasou em 15 dias. Então, o tempo foi de 15 dias. Ela pagou R$ 9,60 de juros. Juros é a letra J, R$ 9,60. Qual é a taxa de juros cobrada ao mês? Olha só o que eu falei no exercício anterior. Aquele que é uma taxa ao mês e a nossa unidade de tempo está em dias. Temos que fazer este ajuste. Aqui o tempo ele foi dado 15 dias. 15 dias representa qual fração de um mês? 15 dias é metade de um mês. Então, essa unidade de tempo, em vez de 15 dias, eu posso escrever 0,5 mês, metade de um mês. Ok? Continuando aqui, ele quer saber a taxa representada pela letra I, é o que eu quero encontrar. Então, se eu tenho capital, tenho tempo, tenho juros, quero a taxa, eu vou usar a fórmula juros é igual a CIT, capital vezes a taxa vezes o tempo. Agora, vamos substituir. Os juros, ele deu 9,60. 9,60 é igual. Capital, 240, vezes a taxa, que é o que eu quero encontrar, vou deixar aqui representado pela letra I, vezes o tempo. O tempo, o enunciado disse 15 dias, mas como eu quero achar essa unidade em mês, eu fiz a transformação de 15 dias para 0,5 meses. Para achar o valor de I, eu vou fazer essa conta aqui, ó. Vai ser 9,60, 240 está dividindo, ou seja, 240 está multiplicando I, eu vou passar dividindo, e esse 0,5 aqui também. Concluindo essa conta, eu encontro um valor de 0,08, ok? 0,08 é o valor da taxa escrita em decimal. Para transformar essa taxa para porcentagem, agora eu faço o movimento contrário. Para transformar em porcentagem, eu ando com essa vírgula duas casas para a direita, transformando isso em 8%. Ok? Sugiro que dê uma pausa no vídeo e tentem fazer os exercícios novamente. Todos esses exercícios foram aplicação de duas únicas fórmulas, a fórmula dos juros, que é CIT, capital vezes taxa vezes tempo, e cálculo do montante, que é a capital mais os juros. Tentem refazer os exercícios, que são
muito importantes, ok? E se gostou, deixe teu like, compartilhe com os amigos, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.